animação de hoje vai mostrar como a história e personagens negros foram usados pela literatura ao longo dos anos para fortalecer a desigualdade e como contadores de histórias estão trabalhando para reparar esse erro e as perdas para todos nós quando conhecemos uma história única. I'm a storyteller and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer, and when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read, I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow. They ate apples. And they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. Now, this despite the fact that I lived in Nigeria, I had never been outside Nigeria. We didn't have snow. We ate mangoes, and we never talked about the weather because there was no need to. My characters also drank a lot of ginger beer because the characters in the British books I read drank ginger beer. Never mind that I had no idea what ginger beer was. And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer. But that is another story. What this demonstrates, I think, is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Now, things changed when I discovered African books. There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books, but because of writers like Chinua Achebe and Kamara Laye, I went through a mental shift in my perception of literature. I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature. I started to write about things I recognized. Now, I loved those American and British books I read. They stirred my imagination. They opened up new worlds for me. But the unintended consequence was that I did not know that people like me could exist in literature. So what the discovery of African writers did for me was this. It saved me from having a single story of what books are. No Brasil, essa falta de identificação também acontece. E é sobre isso que nós vamos conversar com o professor doutor em literatura Amaury Rodrigues da Silva, que estudou o personagem negro para sua tese. Como tu vês a questão da história única citado pela Chimamanda em relação à literatura e ao negro brasileiro? Bem, Fernanda, a questão da história única mapeada pela Chimamanda é algo que nos acompanha no dia a dia. Se nós observarmos bem, a questão da história única é fruto de um olhar mecânico, de um olhar viciado, daquilo que eu chamo de visão monocromática, que de uma certa forma está presente no nosso dia a dia e todos nós, de alguma maneira, fazemos uso disto. O que nós precisamos observar é que essa história única está presente no dia a dia e ela não pode estar presente nas artes e na literatura. Years later, I thought about this when I left Nigeria to go to university in the United States. I was 19. My American roommate was shocked by me. She asked where I had learned to speak English so well and was confused when I said that Nigeria happened to have English as its official language. She asked if she could listen to what she called my tribal music, and was consequently very disappointed when I produced my tape of Mariah Carey. She assumed that I did not know how to use a stove. What struck me was this: she had felt sorry for me even before she saw me. Her default position toward me, as an African, was a kind of patronizing, well-meaning pity. My roommate had a single story of Africa, a single story of catastrophe.
In this single story, there was no possibility of Africans being similar to her in any way, no possibility of feelings more complex than pity, no possibility of a connection as human equals. O papel da literatura, entre outras coisas, é exatamente contribuir para que a gente passe a olhar para o mundo desprovido dessa visão mecânica, dessa visão monocromática, e olhar para o mundo considerando um leque de variedades, um leque de opções que vai nos permitir absorver o que temos diante de nós de uma forma diversificada e não a partir desta visão monocromática que acaba gerando o que a Chimamanda, de uma forma muito sábia, chama de história única. A few years ago, I visited Mexico from the US. The political climate in the US at the time was tense, and there were debates going on about immigration. And, as often happens in America, immigration became synonymous with Mexicans. There were endless stories of Mexicans as people who were fleecing the healthcare system, sneaking across the border, being arrested at the border, that sort of thing. I remember walking around on my first day in Guadalajara, watching the people going to work, rolling up tortillas in the marketplace, smoking, laughing. I remember first feeling slight surprise, and then I was overwhelmed with shame. I realized that I had been so immersed in the media coverage of Mexicans that they had become one thing in my mind, the abject immigrant. I had bought into the single story of Mexicans, and I could not have been more ashamed of myself. So that is how to create a single story. Show a people as one thing, as only one thing, over and over again, and that is what they become. A tua tese virou o livro Presença e Silêncio, que fala sobre essa sina estereotipada do personagem negro na nossa literatura, não é? Quando eu me propus a escrever o meu livro, eu tive como pressuposto básico exatamente a forma com que o negro está presente nas páginas da literatura brasileira. Paradoxalmente, o negro está muito presente e, ao mesmo tempo, de forma invisível. The single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story. E ao longo da minha pesquisa, eu pude constatar que em 500 anos de literatura, a literatura brasileira tem apenas 2 textos, por incrível que pareça, tem apenas 2 textos em que nós vamos encontrar personagens negros dotados de voz, de expressão, de sentimento e de existência para o outro. Um deles é um texto do século XIX, emparedado de Cruz e Souza, e o outro agora do princípio do século XXI, o texto chamado Um Defeito de Cor. Pesquisei literatura brasileira ao longo de 500 anos e encontrei apenas esses 2 livros. Se houver outros, certamente estão muito escondidos, porque eu pesquisei exaustivamente, foi um trabalho de grande envergadura e encontrei apenas essas 2 obras que são exemplos dessa ruptura que a literatura tem o dever de fazer com a história única, com a história contada a partir do apelo à formação de estereótipos sobre o negro. The consequence of the single story is this: it robs people of dignity. It makes our recognition of our equal humanity difficult. It emphasizes how we are different rather than how we are similar. Rosane Castro é escritora e autora, entre outras obras, do Batidas de Ocã, que é este livro aqui. Rosane, qual é a tua trajetória até chegar no Batidas de Ocã? Então, Fernanda, a minha trajetória, ela iniciou há quase 20 anos atrás.
Eu comecei as minhas atividades voltadas mais para a arte, para a educação, como arte educadora em escolas de educação infantil. No meio deste projeto, desse caminho, né, esse projeto de vida, eu me identifiquei como contadora de histórias. Eu contava muitas histórias, né, até por causa da dramaturgia, do teatro, mas eu lia muitos textos, né, de literatura infantil e infanto-juvenil. E em que momento entrou a África e a questão da afro-brasilidade também nas tuas histórias? Então, uma amiga, que ela é bailarina de dança afro, ela me chamou assim, conversou. Nós precisamos fazer mais eventos como esse para que as pessoas elas comecem a conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura, a cultura brasileira. Né? A contribuição do negro para a formação do povo brasileiro, para a formação da cultura brasileira. E aquilo foi super interessante, nós trocamos muitas informações, enfim. Foi então que me despertou para fazer essa pós-graduação, né, em cultura africana e afro-brasileira. E também foi o que deu, né, o norte, assim, para a escrita do livro. Que até então eu não pensava que ele se tornaria um livro. Porque assim como outras histórias que eu conto, que eu crio junto com as crianças, com os alunos, eu pensei que essa seria mais uma história que talvez eu a utilizasse nas contações de histórias. E o tambor, além de fazer essa ligação, ele também é um instrumento de comunicação, que as pessoas comunicavam através dos sons. Às vezes você tem que comprar 3, 4 livros para atingir o objetivo de obter o conhecimento. Aí eu comecei a pensar, está na hora de eu escrever algum livro. Mas isso já fazem 6 anos que eu comecei a ter a coragem de começar a rabiscar e de planejar alguma coisa. Fui fazer uma pesquisa, né, sobre alguns idiomas africanos, e aí tem o idioma Yorubá, né, inclusive tem uma escola de Yorubá na cidade de Esteio, e aí eu pensei, nossa, é lindo, né, é muito rico. E aí eu acabei colocando 2 palavras em Yorubá no livro, justamente para chamar a atenção do leitor, porque o que eu queria antes era fazer com que as pessoas ficassem tão curiosas quanto eu. Então, colocando uma palavra num outro idioma, eu teria também como fazer uma troca com essas pessoas, né? O que significa Okan? Eu queria poder falar sobre isso. Okan é uma palavra no idioma Yorubá que significa coração. E o meu objetivo sempre foi pensar em atingir crianças, porque eu vejo que é mais fácil você educar crianças e mostrar, e pegar as crianças e os educadores, as 2 pontas. Já a escritora Vera Linda Menezes criou um personagem por não encontrá-lo na literatura brasileira, né, Vera? Foi assim que surgiu a Princesa Violeta? Foi assim que surgiu, porque eu contava história, né, para minha filha quando criança, e ela, quando cresceu, um dia ela foi brincar de princesa no colégio e as meninas não deixaram. Porque... Por que não? Não, Sharon, não tem princesa negra. Tu não pode ser princesa, não tem princesa negra. Ela chegou em casa, furiosa. Mãe, não me deixaram brincar no colégio de princesa, porque não tem princesa negra. Mas tu sempre me contou a história da Princesa Violeta. Tem ou não tem? Eu digo, tem. Cadê esse livro, mãe? Cadê que eu vou levar para elas para mostrar? Tchê, e aí? E aí? Agora o que eu vou fazer? Eu disse, olha filha, a mãe vai procurar. E aquela ideia foi ficando, né? Porque assim como a Sharon não podia brincar de princesa no colégio, muitas crianças no Brasil inteiro também não podiam brincar. Né? Isso é muito incrível. E aí surgiu a chance de fazer o livro, né? Foi uma andança muito comprida. E quando a Disney resolveu lançar sua princesa, aí eu liguei para a Sharon, filha, é agora ou nunca, né? A gente tem que lançar a nossa frente da Disney, da Princesa e o Sapo. Aí a Sharon financiou a primeira edição e nós fizemos a Princesa Violeta. Então, com a carinha dela, né? E como é que a Princesa Violeta é recebida quando tu vai contar a história nas escolas para as crianças, como aconteceu aqui hoje? Qual é a recepção dessa princesa que até então elas não conheciam? É muito grande, é muito emocionante para mim ver o brilho nos olhos deles, porque assim, as crianças brancas estão acostumadas a se ver nas histórias, né? E quando tu conta uma história que tem uma princesa com a cara dessas crianças, eles se acham inseridos no reino mágico. Esse reino que eles já conhecem, que está aí através da televisão, através da literatura, né? Eles se veem inseridos nesse meio que não era deles, não tinha como estar lá. Agora, é muito interessante que quando eu contei a história numa escola onde a maioria era branca, uma menina loura
Eu faço assim quando eu conto, né? Ah, o olhinho dela pretinho, que nem teu, que nem teu, que nem teu. Cabelinho crespinho, que nem teu, que nem teu, que nem teu. E a menininha loura levantou a mão, e eu, tia, e eu? Ou seja, ela está tão acostumada em fazer parte do reino mágico que ela se sentiu excluída da história. E enquanto isso, as crianças negras, elas ficam assim no começo, elas quase não acreditam que estão se vendo, e tu sente no olhar deles uma transformação. Porque eles começam a se ver. Aí tu vira uma página, é a princesa, aí na outra página eu vejo meu pai, eu vejo a minha mãe, eu vejo meu tio, eu vejo meu namorado, ou seja, estou ali. E tu vê essa transformação durante a contação de histórias. Imaginei assim, como iniciar escrevendo um livro sobre a cultura africana? Sobre a criação da terra e do homem. Como os orixás vieram parar na terra, como o Olorum decidiu, né, dar essa atenção e criar. Aí eu começo a desenhar o livro, a rascunhar, a fazer toda essa parte, né, de gráfica primeiro. Eu desenhei a história primeiro e depois, na verdade, esse texto existe. Só que veja só, não é conhecido. Existem ilês e existem pessoas que cultuam que não conheciam esse texto por causa da oralidade. Palavras. Coloquei também a questão da oralidade, que é fundamental, né, para esses povos, porque muito antes da escrita já se tinha a oralidade, e é como as pessoas conseguiram manter, né, toda uma civilização, né? Então, falo desse menino que gosta de ouvir as histórias contadas pelo avô, que é a personificação, né, desse mestre, né, digamos, desse mestre, desse griot, que conta as histórias para o seu grupo. Talvez não para a comunidade, mas a família é uma pequena comunidade, né? Então ele conta histórias para a família. E a curiosidade da criança. Porque quando eu falo que o menino é curioso, é porque a criança é curiosa. Então esse livro, ele é dirigido a crianças e a professores e a educadores, a pais, mães, tias, pessoas que adoram contar histórias, né? Para que transmitam às crianças, para que as crianças cresçam, né, conhecendo o que é a nossa mãe, o berço da humanidade, que para mim é a África, com certeza. A intenção não é excluir ninguém, é agregar, né? Quando eu escrevi a peça teatral, baseada na princesa, eu termino a peça dizendo que na festa de casamento vieram as demais princesas. Então, como tu disse aqui hoje, né? Então, chegou para a festa da princesa Violeta, chegou a Cinderela, chegou a Branca de Neve, chegou a Fiona. Então, consolida essa ideia de reino, né? Então, a princesa Violeta está ali com todas as demais princesas. Isso é muito emocionante, isso não tem preço. Me emociona cada vez que eu conto e que eu vejo esses olhinhos assim brilhando, sabe? Que eu vejo eles curtindo e se dizendo, olha que a cara do meu pai é a minha cara, tia. Essa história, ela tem muito do meu coração, né? Desse sentimento que eu tenho, né? De pertencimento mesmo, porque eu me sinto afrodescendente, né? Eu me sinto índia. Inclusive, na minha família, na árvore genealógica, tem índios na família. Então, eu me sinto extremamente brasileira por compreender, né, essa contribuição cultural. E tem um tambor específico, que é o sopapo, até que o Lucas Kinoshita, que é o dono, né, que é o proprietário desse tambor, né, do sopapo, que foi feito pelo mestre Batista, um mestre griot da região de Pelotas, que é onde surgiu esse tambor, né, com os negros que foram trazidos, né, para ficarem nas charqueadas. Ela retratou bem isso, ela escolheu um dos tambores, ela acabou focando neste tambor, porque a gente acabou não tendo contato, né, a gente faz assim, dá uma ideia do livro, mas a ilustradora tem toda a liberdade. E ela colocou assim, como esses africanos vieram e trouxeram na memória a reprodução desse tambor. Porque quem começou a escrever sobre a África foram pastores ingleses, alemães, que na visão deles achavam que os cultos eram isso, eram coisas malévolas, que eram isso, que era aquilo, que não era bom, que aquilo era um atraso, etc. e tal. Então começou assim a história. Todo livro que você pegar sobre a África, o nome do autor lá é um pastor da igreja, inglesa, ou um alemão, ou os descobridores, aqueles que entravam para saquear, né? E que tinham uma visão de extrair coisas materiais, não a cultura.
O objetivo desse livro é inserir as personagens negros nos contos de fadas, para poder ficar de igual para igual com as crianças brancas. E as crianças brancas, quando veem uma princesa negra, elas se percebem igual. Isso é muito interessante, porque ela começa a olhar para a coleguinha, para a amiguinha, para a vizinha, ela também é princesa, ela pode ser princesa. Então essa transformação que fica no inconsciente deles vai refletir na sua vida adulta. Porque a estética é o gatilho que acaba despertando preconceito, é a estética. Porque o que cria, digamos assim, essa parte de preconceito e até mesmo o racismo e até mesmo alguns outros sentimentos que não são nada positivos é a ignorância. Porque se nós temos a história da China toda em livro, nós temos a história dos Estados Unidos, nós temos a história da Alemanha, nós temos a história, por que da África não? E eu acho que essas pessoas, elas foram escolhidas, eu acho, porque o desafio é muito grande. Eu tive algumas resistências no começo, porque algumas pessoas quando olham o livro, especialmente as escolas de onde tem maioria branca, eles olham, mas é livro para negros, a gente vai trabalhar na consciência negra. Eu digo, não, é um conto de fadas clássico, igual aos demais. E como é que tu vê essa questão, né, da nossa história ter sido contada sob uma ótica até tão pouco tempo e hoje estarem surgindo novos livros com a história da África e a história indígena também, como a tua obra, né, que tu disseste que não teve essa pretensão, mas acaba sendo um exemplo deste novo momento? Eu acho que nós temos que assumir esse compromisso. O porquê não se contar ou se contar superficialmente a história como ela deveria ser contada? Por que que a gente passou, né, aí anos e anos mostrando uma história quase que fictícia, né? Ou então mascarando um pouco para esconder um pouco do que foi o sofrimento, né? Quais foram os artifícios que esses povos tiveram que utilizar, até mesmo para que as suas crenças elas permanecessem, né? Então, eu assumi esse compromisso também de poder já através da literatura, né? Através dessa arte que é a palavra, poder trazer esse tema para as escolas e para o público em geral. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu digo bendita a Lei 10.639 e eu digo benditos aqueles que saíram para cobrar a execução dessa lei. Porque ainda está, eu acho que está um pouco devagar ainda. E nós estamos assim na parte de formação, na parte de capacitação profissional. Porque se eu que estudo há 25, 30 anos não sei nada, imagina uma pessoa que nunca leu nada sobre a África. Como é que ela vai falar? Vai pegar uma turma de 50 alunos e vai falar sobre a África? Essas pessoas têm que ser treinadas, elas têm que ler muito, elas têm que estudar, elas têm que receber muita informação para elas poderem transmitir. Então a gente vai ouvindo histórias. Acaba que chega um momento que, puxa, se essas histórias elas chegaram também até mim, eu também tenho a obrigação de repassar essas histórias adiante. Então, está aberto o mercado para aquelas pessoas que estudam, para aquelas pessoas que pesquisam e que façam, né, o máximo, que transmitam o máximo para as crianças, para os educadores e depois para os leigos em geral que queiram acessar e para os apaixonados pelo assunto, né? E esse tem esse objetivo, que as pessoas leiam os livros e entendam que nós podemos estar em qualquer lugar, no reino mágico, no reino real, estamos na classe média, estamos na elite, estamos nas comunidades, estamos em todos os lugares. Aconteceu de um menino, no término da nossa apresentação, ele chegou e pediu um livro. Eu trouxe apenas 3 livros. Né? E eu disse, eu vou te dar um livro de presente, mas que tu tenha o seu compromisso de ler para a tua turma e para a tua família. Então ele pegou aquele livro e disse, nossa, mas eu leio, pode achar que eu leio. Porque eu acho que é mais ou menos isso, né? Vamos passar adiante, vamos assumir esse compromisso e começar a contar essa história. Existe um escritor chamado Sérgio Santana que costuma dizer que os livros já estão escritos. Nós temos apenas que nos apoderar das ideias e levá-las para o papel. E eu não tive dificuldade em escrever esse livro porque essa história já está escrita. Essa história está escrita desde que os primeiros negros vieram para o Brasil. Eu tive apenas a missão de organizar, de elaborar e levar isso para o papel. Vamos puxar essa responsabilidade para a gente, fazer com que o nosso aluno, que o leitor, que ele se sinta instigado a conhecer um pouquinho mais sobre a sua própria história. Porque a gente não está falando, né? A gente está falando da nossa história. Existe uma frase que diz assim, ó, o negro não é uma pessoa sem cultura. O negro tem a sua própria cultura. A
pátria, avó se volta sem memória de todos estes anos de amor. Um amor sem beijo e sem resposta. Responde agora uma nova sedução. Teus Joaquins, teus açougueiros, filhos de uma mãe-avó, os bons e os maus tratos que eu te dei, sucumbem com tamancos, camisetas sob a lei que ouviste a nova velha Europa te ditar. E voltas tuas costas para mim, voltas tuas costas para o mar.